Pessoal, vamos retomar agora a conversa sobre o nosso Brasilzão aqui. O presidente Lula está prestes a indicar o sucessor de Roberto Campos Neto ali no comando do Banco Central. Há pouco, inclusive, o presidente do Senado foi questionado sobre isso e ele disse que vai esperar a indicação acontecer para depois indicar quando seria a sabatina deste nome que virá a partir do presidente da República. O Anelli, que chega ao vivo agora. E Campos Neto, chegou a falar sobre uma possível atuação de um sucessor dele? Bem-vindo. Evandro, muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mais uma vez se manifestou em relação às situações que aconteceram com ele e que disse que não espera que aconteçam com o sucessor dele na autarquia monetária a partir do ano que vem. Campos Neto disse esperar que o sucessor dele seja julgado pelas atitudes, pelas questões técnicas e não por coisas eventuais, como por exemplo, como ele disse, pela cor da camisa ou mais precisamente por reuniões que ele venha a fazer. Para contextualizar essas falas de Campos Neto no dia de hoje, a gente relembra que no mês de junho, 2 meses atrás, o presidente da República, Lula, fez diversas críticas a Campos Neto por conta de encontros dele com Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, também por conta de uma homenagem recebida pelo presidente do Banco Central na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e Lula acabou levantando suspeitas, então, em relação à atuação que seria política, nas palavras do presidente da República, em relação ao comandante do Banco Central. Com referência a esses fatos, mas sem citar nenhum deles, Campos Neto disse esperar, então, que a atuação do sucessor dele seja julgada com base na atuação justamente à frente do Banco Central, com a atuação técnica à frente da autarquia monetária. Eu espero que meu sucessor não seja criticado ou não seja julgado pela cor que a camisa que ele veste, ou por se ele foi à festa, ou se ele participou de uma homenagem de um jeito ou de outro, e que ele seja julgado pelas decisões técnicas que ele tomou. Porque eu tenho certeza que quem está no Banco Central, e vocês sabem isso, não tem como não estar perto de governo, de parlamentares, porque você precisa fazer esse trabalho para aprovar seus projetos. Mas você precisa ter a capacidade de diferenciar o que é proximidade e o que é autonomia e independência. Então, eu espero que isso aconteça e que isso seja cada vez mais, né, parte da cultura do Banco Central. Essas declarações de Campos Neto, como a gente viu agora há pouco, foram dadas durante uma conferência do Banco BTG Pactual, tratando justamente do futuro da política monetária brasileira. Nessa mesma ocasião, Campos Neto acabou repetindo que, se fosse necessário, subiria também a taxa de juros, que atualmente está em 10,5% ao ano e que houve uma interrupção do ciclo de queda agora no primeiro semestre. Apesar dessa manutenção da atual taxa básica de juros, outra fonte de crítica aqui do Palácio do Planalto, especificamente do presidente Lula, é justamente essa manutenção da Selic em um patamar que o governo federal considera alto e que avalia, assim, que acaba freando o crescimento da economia, justamente porque o investidor acaba deixando muitas vezes a sua renda em uma renda fixa, ganhando dinheiro com essa renda fixa, ao invés de, na avaliação do governo federal, estar gerando empregos e assim buscando crédito para aumentar as vagas de trabalho no país. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Dema, sobe a tarja aí do Banco Central para a gente começar com essa discussão. Vamos falar com o Zé Maria Trindade, então, que faz um tempinho já que ele não conversa conosco aqui. Zé, o presidente do Banco Central fala o seguinte: espero que as decisões do próximo presidente do BC sejam julgadas por aquilo que ele definir e não pela camisa que ele vestir. Provavelmente, né, retomando aquela história lá, da qual ele é muito cobrado hoje, né, pelo governo atual, sobre as eleições em que vestiu uma camiseta do Brasil para ir votar, para ir às urnas. Como é que você vê essa manifestação agora nesse finzinho de mandato? Está conturbado mesmo, o terreno conturbado para o próximo presidente da República. Falar nisso, eu recebi informações que o presidente Lula já está conversando ali com líderes e tal, sondando para evitar resistências, né, na indicação. Já está praticamente acertado o nome do novo presidente, mas é preciso conversar lá com os senadores que vão aprovar. Esse projeto que tornou o Banco Central autônomo manteve a
a indicação a ser aprovada pelo Senado Federal, né? É como uma autarquia, criou o Banco Central como se fosse ali uma agência reguladora. E o projeto quer aumentar, criar o Banco Central como uma empresa, um novo projeto que ainda está para ser julgado. Mas eu acho que o Campos Neto tem razão, essa cobrança é indevida. Ele foi votar como cidadão, e foi votar com a camisa, não de propaganda, mas com a camisa da seleção brasileira, que muita gente entende que, muita gente que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro usava essa camisa da seleção. Então, assim, isso é coisa do passado. Mas mais do que essa frase dele, o que estão analisando aqui é o seguinte, é que o presidente Lula está criando uma responsabilidade, um peso muito grande para o futuro presidente do Banco Central sobre o controle de juros e vários outros assuntos que estão sendo pressionados agora por um não indicado por Lula, né? Fala, Piperno. Olha, em relação a esse assunto da camisa, eu estava até comentando fora do ar com o Alan aqui, hoje tem uma entrevista excelente do Roberto Campos Neto, uma entrevista de 2 páginas no Jornal o Globo, uma entrevista para Miriam Leitão. E essa pergunta é feita a ele. Ele diz claramente, muito direto, o seguinte: eu me arrependi, hoje eu não faria de novo aquilo. Fiquei para sempre marcado, tal, enfim, perseguido por esse episódio, então é algo que eu não voltaria a fazer. Ou seja, deu mais trabalho do que trouxe alguma consequência. Assim, para ele, do ponto de vista pessoal, parece que não houve benefício algum, né? Pelo menos os fatos mostram isso. Agora, eu já fiz várias críticas aqui, todo mundo sabe, a atuação do Banco Central, dele especificamente, e vejo, não são críticas aí de cunho pessoal, mas, assim, o Roberto Campos Neto, para mim, hoje, até pelo cargo que ele exerce, ele é a figura que representa uma forma de pensar de correntes econômicas aqui do Brasil. E é isso que eu sempre procuro produzir uma reflexão, porque eu acho que, veja, não é que ele é mal intencionado, ou ele quer que o governo dê errado, porque ele gostava, porque ele tinha mais afinidade com o outro e tal. Não se trata disso. Eu acho que a gente tem que evoluir nessa discussão, nesse debate, para exatamente discutir essas teses. E eu insisto muito na questão das taxas de juros, que eu sempre considerei excessivas, e não só a Selic, mas outro dia a gente estava falando de taxa dos juros do cartão, que passam de 400%. Então é óbvio que tudo isso faz parte de uma cultura, de um modo conceitual de entender esse universo e tal. E hoje, uma das perguntas feitas a ele é sobre, por exemplo, os erros sobre projeções econômicas aqui no Brasil. E até eu vou ler a resposta dele muito honesta e sincera. Fala assim, olha, primeiro reconhecer os erros. Acho que os economistas, eu me incluindo, temos errado consistentemente em crescimento há bastante tempo. E aí ele continua com isso. Então, veja, é muito provável, até por essa forma de enxergar a economia, que eles tenham desprezado outros indicadores, outros sinais e foram, enfim, de certa forma, embarcaram em previsões ruins. Só que essas previsões ruins, elas acabam influenciando o dia a dia de todos nós, porque essas previsões ruins, elas vão, por exemplo, inflar taxas de juros, dólar, por sinal, ele fala muito sobre o estouro do dólar nesses últimos dias, em que o Banco Central esteve muito próximo de promover uma intervenção nesse mercado, enfim. Mas é isso que a gente tem que discutir e reavaliar, deixando um pouco a questão pessoal, o fla-flu ideológico pessoal em relação a esse ou aquele economista, esse ou aquele diretor do BC, mas sim sobre a forma como a gente pensa juros e economia no Brasil. Você concorda, Gani? Olha, eu vou concordar com o Piperno em relação que ele foi bastante intelectualmente honesto. Ele faz críticas ao Campos Neto, das quais eu discordo do Piperno, mas são críticas intelectualmente honestas. Ele diz, olha, os juros na taxa Selic é excessivo. Acredito que você tem uma linha mais keynesiana, né, Piperno? Acho, não sei.
né? Em certas coisas, sim. Em certas coisas. Então, uma taxa de juros menor, né? E aí o Campos Neto é de uma linha mais liberal, mais ortodoxa, com taxas de juros maiores para controlar a inflação. Agora, de fato, o que eu vou concordar aqui com o Piperno é que ele não age de uma maneira mal intencionada politicamente. Ele comete, sim, um escorregão, uma ingenuidade de votar lá com a camiseta do Brasil, né? E aquilo era identificado com o Bolsonaro, mas de nenhuma maneira ele agiu para prejudicar o governo Lula e favorecer o governo Bolsonaro. Tanto é que ele e toda a diretoria subiu a taxa de juros rapidamente no governo Bolsonaro. Então isso tinha um ônus político ao governo Bolsonaro. Olha, esse governo Bolsonaro que está ajudando o banqueiro. Poderia ter esse discurso, né? E poderia prejudicar o Bolsonaro. E eu vejo pelo contrário. Ao segurar a inflação, com toda a pressão política, populista que ele sofreu por parte do presidente da República, a inflação ficou relativamente controlada no país. Isso possibilitou o aumento da renda real. Aliado a uma recuperação no mercado de trabalho, o crescimento da massa salarial favoreceu o governo com um crescimento acima do esperado. Então, para falar a verdade, tanto o Lula, e aí eu não vou aguentar, quanto o Piperno, tem que agradecer ao Campos Neto pelo excelente trabalho que ele fez. Até que estava indo bem, mas acabou depois chutando o balde no final da história, porque o que eu critico dele não é nem o fato dele ser contra ou a favor desse ou daquele. Óbvio. O que eu critico e aí ele em parte admite erros, então são erros de avaliação, são previsões equivocadas que acabam influenciando as decisões deles. E ele admite isso. E vejam, porque muitos economistas do Brasil, e eu acho que ele se inclui nisso, eles estudaram, cresceram, né? Eles, enfim, eles estão habituados a esse ambiente de... Por exemplo, se você pega um Paul Volcker, que você tanto gosta e tal, eu duvido que as taxas de juros do Brasil seriam desse... Não, mas só deixa em relação à projeção que você trouxe. É verdade, bem rapidinho, a projeção de atividade econômica, todas, inclusive no Bolsonaro e no Lula, eram para baixo. Ou seja... na verdade, isso era até para reduzir a taxa de juros, entendeu? Porque se está crescendo menos o país, vamos reduzir a taxa de juros. Então, nesse ponto, não prejudicou a política monetária. Porque se ele estava se guiando pelas projeções, então estava reduzindo os juros. Mas não foi o que aconteceu. A ortodoxia excessiva de muitos economistas do Brasil vive criando uma série de coisas estranhas. Agora, por exemplo, a moda é dizer que o Brasil está crescendo acima do potencial, isso é ruim. Esse país só deu certo quando entrou a ortodoxia. O Campos Neto tem mais uma fala deles. Diga, né? O Campos Neto falou também sobre taxa de juros. Vamos acompanhar. Não olhar tanto para esse ruído de curto prazo, para esses movimentos de precificação e pensar assim, qual é a mensagem que a gente quer passar? E a mensagem continua sendo muito parecida com a mensagem que a gente passou na ata, né? Que a gente vai fazer o que tiver que fazer, que se precisar subir os juros, vai subir os juros, que a gente decidiu não dar um guidance aberto, a gente não quer fazer um guidance, a gente entende que o Banco Central vai estar data dependent, né? E teve muita volatilidade no meio do caminho, e que a gente precisa atuar, né, com cautela. A gente usou a palavra diligente, que a gente achava até que ia ter um impacto maior do que teve, mas assim, é curioso, porque a gente sempre banqueiro central sempre é acusado de ou ser rock demais ou ser dove demais, né? Então, o que a gente tem que olhar olhando numa perspectiva, entendendo os cenários locais e o cenário externo, e vendo o que está acontecendo, tanto na parte fiscal, quanto na parte monetária, e olhando o que o cenário global vai significar para o Brasil, o que a gente deveria fazer. E a gente entendeu, e continua entendendo, né, de que é importante agora esperar, tem um valor, né, esperar, ver os dados. Acompanhamos então essa discussão em torno do presidente do Banco Central e sobre a possibilidade de uma nova indicação que ainda não saiu por parte do presidente da República.